Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor nosso, Deus, nosso eterno e soberano Pai, nós mais uma vez te rendemos graças pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos nesta manhã, no dia do Senhor, para ouvir a tua voz, ouvir a tua santa palavra. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que ela fale ao nosso coração, que ela quebrante o nosso coração, que ela adentre ao mais profundo da nossa alma, para que possamos frutificar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Talvez meditemos, Senhor, em coisas que não são novidades para nós, mas a tua palavra se renova dia após dia. A tua palavra é eterna. E nós, como filhos, precisamos ser corrigidos, disciplinados, para melhor lhe servir. Em nome de Cristo Jesus, sede conosco nessa manhã. Tende misericórdia, Senhor, da minha vida. Apesar das minhas debilidades, que o Senhor possa me usar para o teu nome ser glorificado. Que o Senhor fale com o teu povo, assim como falou ao meu coração através desse texto. Te peço, Senhor, essas coisas e já te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os dons naturais que o Senhor nos deu. Os dons que estão relacionados na Santa Palavra de Deus são inúmeros. E hoje nós vamos ver alguns aqui relacionados na carta de Paulo aos Romanos. Mas é fato que cada um de nós, meus irmãos, tem habilidades e talentos únicos que Deus nos concedeu desde o momento em que nascemos. E ouso dizer que até mesmo antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, como a própria palavra do Senhor diz, Ele nos assistia e eu creio que Ele já planejava todas as coisas para as nossas vidas. E esses dons não são acidentais ou aleatórios, mas sim intencionais, e fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. Ao longo da história, se nós formos analisar as Santas Escrituras, nós vamos perceber que Deus tem chamado as pessoas para diferentes propósitos e missões. E essas chamadas sempre estão envolvendo o uso dos dons naturais destes homens e mulheres de Deus que nós encontramos na Palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel, Ele equipou Moisés com habilidades de liderança e de comunicação. Quando Deus chamou Davi para ser rei de Israel, Ele lhe deu habilidades de guerreiro e de liderança. E assim como Deus chamou essas pessoas para uma missão específica, Ele também nos chama para sermos usados nos nossos dons para a sua glória e para o bem dos outros. E para o bem dos outros. Grave muito bem isso.
A Bíblia nos ensina que cada um de nós tem um dom diferente, segundo a graça que nos foi dada. Nós lemos isso no verso 6 da carta de Paulo aos Romanos. Cada um de nós tem um dom diferente. Mas muitas vezes, meus irmãos, ao invés de reconhecer e usar esses dons naturais que Deus nos deu, e eu nem estou falando dos dons extraordinários, somos tentados a invejar os dons dos outros, ou a desvalorizar os nossos próprios dons. E talvez você já tenha feito isso, e eu com certeza já fiz isso em algum momento da minha vida. Não, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa qualidade. Legal é aquele irmão que consegue fazer isso, que pode fazer isso. Não há nada de errado se nós elogiarmos ou acharmos interessante um dom, uma habilidade que Deus tenha concedido a alguns de nós. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer que nós também possuímos dons que foram dados por Deus no ventre, ao nascermos, ao longo da nossa caminhada. É importante, irmãos, lembrar que Deus não nos chamou para sermos iguais em termos de habilidades ou talentos. Isso é fato. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, para o seu irmão, você vai ver e perceber que ele não é igual a você. Nos seus trejeitos, sim, mas também nos talentos que talvez Deus deu para ele e outros que talvez você também tenha. Ele nos criou de maneira única, com dons e habilidades que nos distinguem uns dos outros. Nessa passagem que nós acabamos de ler, Paulo nos ensina princípios importantes que devemos aplicar em nossas vidas cristãs. Vamos, portanto, meus irmãos, mergulhar nas Escrituras e descobrir o que o Espírito Santo tem a nos dizer através desse texto. Eu não quero me alongar expositivamente em todos os versículos, né? Vou pular aqui, digamos assim, o verso 1 e o verso 2, que eu creio que se nós fôssemos meditar nesses dois versos, nós teríamos uns 2 dias de pregação pelo menos, mas deixar aos irmãos uma breve introdução desse texto que começa ali no versículo 1 do capítulo 12. O Espírito Santo, então, irmãos, ele vem habitar em nós trazendo o quê? A obra de Cristo, a redenção. E por causa dele, por causa dessa obra da redenção, somente por causa disso, nós podemos chamar Deus de Pai. Eu, por minhas condições, não tenho condição nenhuma de servir a Deus, se o Espírito de Deus não habitar em mim. Foi assim comigo, é assim com você. O Espírito Santo de Deus, em um determinado momento, lhe alcançou, o próprio Senhor lhe alcançou e te deu esses dons e habilidades, e te deu condições para servir, e nos deu, condições para servir esse Deus. Em Isaías 61, que vai estar citado lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4 também, diz que o Espírito de Deus está sobre mim, né? O profeta Isaías falando. E me ungiu para pregar boas novas, curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os cativos. O que significa isso para nós, meus irmãos? Se não mais do que uma linguagem dos ofícios que nós encontramos lá no Antigo Testamento. O ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Jesus, então, ele vem como profeta e ele me ensina a sua palavra. Ele abre o meu entendimento. Ele vem também como sacerdote e cura a minha alma, o meu ser. E ele vem então como rei, quebrando as cadeias que me prendiam, pois eu estava em algemas, acorrentado pelo pecado. E ele então me arranca das mãos do inimigo. Interessante meditar nessas coisas. Cristo opera a obra da redenção em nós. Cristo faz tudo isso por nós. E ele relata que precisava subir para que o Espírito Santo viesse nos convencer do nosso pecado. Por que eu quero dizer tudo isso, meus irmãos, nessa manhã? Porque pelo fato de ele ser profeta, rei e sacerdote,
Ele também, se nós formos examinar as Escrituras lá em Ezequiel, que fala do vale de ossos secos, e que o Senhor fala a Ezequiel para profetizar contra aqueles vale de ossos secos, declarando vida. Então nós vamos ver que as partes dos ossos se juntaram, e carne cresceu sobre esses ossos, os nervos, e Deus manda, Ezequiel profetizar, e profetizar aqui significa declarar vida para aquele vale de ossos secos. Assim também agora, o Senhor levantará um exército dos que estavam mortos e passam a viver. Assim somos eu e você, meus irmãos. Nós estávamos mortos, separados de Deus, por conta dos nossos pecados e delitos. Não havia disponibilidade em nós em conhecer a Deus, não havia vontade própria em nós de conhecer a Deus. E o Senhor fez isso. Ele soprou essa vida, essa nova vida para nós. Nos versos 1 e 2, então, nós somos descritos como sacerdotes. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, eu só vou poder oferecer o meu corpo como um sacrifício, e talvez você não vá precisar dar a sua vida por Cristo, mas eu só vou poder oferecer o meu corpo, a minha vida, como um sacrifício, porque o Espírito de Cristo, que é o sumo sacerdote, habita em mim. O Espírito de Cristo nos dá poder para morrer a cada dia e viver para Ele. Sim, o Espírito de Cristo nos dá poder para matarmos a cada dia o velho homem, a velha natureza, nossa vontade própria, os nossos desejos pecaminosos, para que Ele viva em nós e que nós possamos viver para Ele. E que também nós possamos servir um ao outro, o corpo de Cristo. É isso que nós veremos, meus irmãos, neste capítulo 12, a partir do verso 3. O verso 3, então, começa a relatar uma opinião sóbria sobre nós mesmos. O que isso quer dizer? Que nós não devemos nos achar melhor do que ninguém, que talvez tenhamos um dom ou talento superior a alguém, a um outro irmão. Mas que essa opinião aqui, ela é introduzida com um solene prefácio. Pela graça que me é dada, Paulo afirmando, digo. Então Paulo diz essas coisas, que ele foi abençoado, ele foi agraciado por Deus, e ele era semelhante a nós. Um homem que perseguia a igreja de Cristo, e agora foi alcançado por essa graça. A graça da sabedoria, pela qual ele compreende a necessidade e a excelência desse dever. E nós sabemos que Paulo recebeu uma grande missão, um grande dever. A graça do apostolado, pela qual Paulo tinha autoridade para impor e ordenar as coisas. E ele citando, eu digo, ele está nos dizendo, eu digo que eu sou encarregado de fazer isso. Em nome de Deus, eu o digo para vós, não deveis me contradizer. Ou seja, é como se fosse um mandamento para nós. É dito para cada um de nós, para todos nós. Paulo, meus irmãos, também foi alvo dessa graça. E diante daquilo que ele recebeu do Senhor, e diante desse dom, dessa habilidade, de tudo aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quem é você? Quem é você, meu irmão, minha irmã? O que você pensa sobre si mesmo, relacionado ao corpo de Cristo? Lembrando que nós éramos filhos de Adão, desobedientes, e agora fomos inseridos nesse corpo, como vimos na liturgia, um corpo com muitos membros diferentes uns dos outros, mas que cada um contribui para um propósito. Paulo está dizendo aqui que nós devemos pensar com moderação, segundo a fé que cada um recebeu. Nada mais, nada menos, Paulo está relatando aqui que o orgulho é um pecado e é inato, e a todos nós,
E por essa razão, cada um de nós tem de ser cauteloso e estar munido contra ele. Sim, a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar. Ou seja, Paulo está dizendo que não saiba mais do que convém saber. Deus deu a cada um de nós uma porção, uma proporção daquilo que Ele mesmo determinou. Isso não vai nos fazer melhor um do que o outro. Devemos cuidar para não ficarmos tão convencidos em relação a nós mesmos e para não supervalorizar os nossos próprios julgamentos ou julgar as habilidades das pessoas ou até mesmo o desempenho de cada um. Aquilo que Deus nos deu foi segundo a proporção da fé. Fé essa que não vem de nós, irmãos. Fé esta que vem de Deus. Esse versículo relata ainda que não devemos ser presunçosos, nem estimar além da medida a nossa própria sabedoria e outros talentos, nem pensar que somos alguma coisa. Isso está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 3. Há um pensamento elevado sobre nós mesmos que podemos e devemos ter, sim, que é nos considerarmos bons demais para sermos escravos do pecado e servo deste mundo. Isso sim nós podemos ter, esse tipo de pensamento. Nós somos maiores, nós somos melhores, mais fortes com a graça de Deus, contra toda a força do pecado, para não nos tornarmos mais escravos dele. Mas, por outro lado, devemos pensar sobriamente, conforme Paulo nos orienta. Isto é o quê? Devemos ter uma opinião modesta e humilde de nós mesmos e de nossas habilidades, nossos dons e graças, de acordo com o que temos recebido de Deus, e não de outra maneira. É claro, se tudo provém de Deus, meus irmãos, se aquilo que você é, como você se vê no corpo de Cristo, os dons, as habilidades, que você mesmo consegue se identificar ou que outros identificam em você, não é motivo para nos tornarmos orgulhosos, porque isso não provém de nós, isso provém de Deus. Isso foi dado por Deus com um fim proveitoso. No verso 4 e 5, Paulo ilustra com uma comparação extraída dos membros do corpo natural. Nós vimos isso na liturgia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Porque assim como um corpo, temos muitos membros. Eu sou membro do corpo. Deus me deu dons e talentos para servir dentro do corpo de Cristo. Isso me faz entender que eu preciso ter humildade no meu coração, porque eu faço parte de um corpo multiforme. Lá no texto de 1 Coríntios capítulo 12, vai falar de praticamente algumas partes do corpo humano, e que uma parte do corpo não pode dizer que é mais importante que a outra, ou mais honrosa que a outra. Todos têm um papel importante nesse corpo. Assim também eu e você, meus irmãos, precisamos ter essa humildade, de não achar que somos a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, como alguns costumam dizer. Essa humildade nos coloca no nosso devido lugar. Não há problema nenhum em sermos reconhecidos por alguns irmãos entre a nossa comunidade. Isso é bom, isso é dom de Deus. Isso talvez nos faça meditar que nós temos habilidades que muitas vezes não colocamos em prática. Continuando o texto, num primeiro ponto eu queria dizer que todos os santos formam um corpo em Cristo. Cristo, que é o cabeça do corpo e o centro comum de sua unidade. Interessante isso. Os crentes não estão no mundo como um grupo desordenado e confuso, mas estão organizados e unidos, já que estão unidos a uma cabeça comum e movidos e animados por um espírito comum a todos. Pelo menos deveria ser assim, né, meus irmãos? Nós temos Cristo como cabeça, nós somos membros desse corpo, e esse cabeça nos alimenta, nos supre através do teu Santo Espírito.
E quantas vezes andamos divididos por denominações, por achismos e pensamentos? No segundo ponto, os crentes individuais são membros deste corpo, partes componentes, o que significa que são menos do que o todo e estão em relação com o todo. Nós somos menos do que o todo, mas nós estamos relacionados a todo o corpo, derivando vida e vigor da cabeça, que é Cristo. Alguns membros do corpo são maiores e mais úteis que outros, sim, isso é fato. E cada um recebe vigor da cabeça de acordo com a sua proporção. A proporção da fé, a proporção que Cristo entregou a cada um. Se o dedinho recebesse tanta nutrição quanto a perna, quão inconveniente e prejudicial seria? Você já pensou o dedinho lá do seu pé receber tanta nutrição quanto a batata da sua perna precisa receber? Não seria uma coisa desproporcional? Seu dedinho talvez fosse ficar maior do que o seu dedão do pé? Devemos nos lembrar que não somos o todo. Pensamos além do que é adequado. Se pensamos assim, somos apenas partes e membros. Num terceiro tópico, ainda falando sobre essa comparação extraída do corpo, nem todos os membros têm a mesma operação. Isso vai estar lá no verso 4. Mas cada um possui seu respectivo lugar e função que lhe foi designado. A função do olho é ver, e a função da mão é trabalhar, e assim por diante. Assim também ocorre no corpo místico de Cristo, que somos eu e você. Alguns são qualificados e chamados para um tipo de função. Outros são, da mesma forma, preparados e chamados para outro tipo de função. Os magistrados, os ministros, as pessoas em uma comunidade cristã semelhante à nossa, têm vários ofícios e não devem se intrometer uns nas funções dos outros, nem entrar em conflito na execução de suas várias funções. Isso se chama organização da igreja. Eu sou parte do corpo, mas não somos os mesmos, as mesmas partes. Ou seja, não temos a mesma função. Quarta meditação ainda sobre esse verso. Cada membro tem o seu lugar e a sua função. Para o bem e o benefício do todo e de todos os outros membros, cada membro tem o seu lugar e a sua função. Não somos apenas membros de Cristo, mas membros uns dos outros. A minha individualidade, irmãos, não quebra a unidade do corpo de Cristo. Preste atenção nessa frase. A minha individualidade não quebra a unidade do corpo de Cristo. Não é porque Deus me deu um dom, um talento específico, e quando eu falo em dom e talento, não quer dizer que sejam somente esses dessa lista. Isso não me torna melhor do que ninguém. É individual, é algo que Deus deu para mim e também deu para você, um outro dom. Mas isso não quebra a unidade do corpo, muito pelo contrário. Ela deve fazer essa individualidade de cada um de nós com que o corpo se fortaleça. Membros uns dos outros, lá no verso 5. Nós podemos ter duas interpretações aqui para membro. Primeiro, como um privilégio, fomos chamados para sermos membros do corpo de Cristo. E também como um dom, representando, a humildade para o serviço do reino de Deus. Eu tenho um privilégio de ter esse dom, de ter sido chamado como membro desse corpo, como parte desse corpo. Mas esse dom deve trazer a mim, deve trazer a nós, humildade para o serviço no reino. Permanecemos em relação uns com os outros. Estamos encarregados de fazer todo o bem que pudermos reciprocamente e agir em união para o benefício comum. Qual é o benefício comum, irmãos?
de sermos membros uns dos outros. É a glória de Deus. É Deus ser glorificado com os dons e talentos que cada um de nós recebeu. Nós vamos ver isso ilustrado em detalhes lá em 1 Coríntios capítulo 12. O corpo não é um só membro, mas muitos membros. Nós somos muitos. Nós temos muitos dons e habilidades diferentes, e talvez alguns até tenham habilidades semelhantes uns com os outros. Por essa razão, não devemos ficar inchados com presunção de nossos próprios talentos, porque qualquer coisa que tenhamos foi recebida, e não recebemos para nós mesmos, mas para o bem de outros. Às vezes nós nos equivocamos. Deus me concedeu esse dom, que legal. As pessoas olham para mim e identificam essa qualidade, essa habilidade, e às vezes até saem glória a Deus. Mas quantas vezes de fato nós nos gloriamos, porque isso foi concedido por Deus, para que eu pudesse também abençoar outros. Assim também nós estávamos perdidos, e agora executamos o nosso trabalho, como Cristo, como sacerdote, profeta e rei. E agora, a partir de agora, diante da sua eleição, nós vamos viver agora essas figuras relatadas aqui nas Santas Escrituras. O texto continua, dizendo que esse uso sóbrio dos dons de Deus, como Deus tem nos concedido, como não devemos, por um lado, estar orgulhosos de nossos talentos, assim, por outro lado, também não devemos enterrá-los, já que o Senhor nos deu com um propósito. Tomemos cuidado para que, sob a pretensão de humildade e abnegação, não sejamos vagarosos em nos colocar à disposição para o bem dos outros. Não devemos dizer, meus irmãos, eu não sou nada, por isso me sentarei aqui e não farei nada. Mas eu não sou nada em mim mesmo, e por isso me colocarei ao máximo na força da graça de Cristo. Nós não somos nada, de fato, para nós mesmos. Mas, meditando nessas palavras, meditando que o Senhor nos concedeu esses dons, meditando que isso é graça de Cristo, nós não podemos nos assentar. E nós ouvimos isso muitas vezes. Eu, como já fui pastor de uma igreja, ouvia muitas vezes: pastor, eu não quero me envolver com nada, eu só quero sentar aqui, escutar a palavra, e glória a Deus, eu vou ser abençoado, já está bom. E o pastor conhece as suas ovelhas, em meio à comunhão, seja no tete-a-tete, na visitação, ou aqui mesmo, na nave da igreja, nos momentos de comunhão, o pastor consegue identificar com a graça de Deus os dons, habilidades e talentos que os irmãos possuem. E eu não sei como é com o pastor Alberto, mas acredito que seja semelhante. Essa chamada ao serviço, que é o ministério, que é servir a causa de Cristo, ela é muitas vezes pelo pastor, e aqui em comunhão com o presbitério, chamado os irmãos. E às vezes a gente ouve isso: pastor, mas eu acho que eu não levo jeito. Não, eu acho que isso aí é o dom do fulano, do Beltrano, do Ciclano. Você acha, pastor? Meditemos nessas coisas, irmãos. Deus nos deu dons para que saibamos usar sobriamente. Eu não sou nada em mim mesmo, e por isso me colocarei ao máximo na força da graça de Cristo. Ele, Cristo, especifica as funções eclesiásticas designadas em igrejas particulares, como a nossa, em cujo desempenho cada um deve pensar em cumprir o seu próprio dever, para preservar a ordem e promover a edificação da igreja, cada um conhecendo o seu lugar e ocupando. Nós precisamos ocupar o nosso lugar diante daquilo que recebemos de Deus, de modo que, tendo diferentes dons,
O seguinte raciocínio particular completa o sentido desse raciocínio geral. Tendo dons, usemo-los. Usemo-los. Esses dons foram dados por Deus com algum propósito. Autoridade e habilidade para a obra ministerial são dons de Deus. Diferentes dons. O propósito imediato aqui é diferente, embora o alvo último de todos seja o mesmo. Segundo a graça de Deus, eles foram entregues. A livre graça de Deus é a fonte e a origem de todos os dons que são conhecidos aos homens. Talvez, se a gente fosse fazer um plebiscito aqui e perguntar quantos dons existem, ficaríamos aqui até o meio-dia e não conseguiríamos elencar todos. Porque a livre graça de Deus é a fonte e origem de todos os dons. É a graça que designa a função, qualifica e dirige as pessoas e que opera tanto o querer quanto o realizar. Isso é assim notoriamente no nosso dia a dia, meus irmãos. Marido e mulher, homem e mulher. A quem foi dado a graça, a dádiva de gerar um filho? Foi para a mulher, não foi para o homem. Cada um recebeu a sua porção, a sua proporção desta graça. E assim é com um pai e um filho. E assim é entre um dia e uma noite. A noite tem o seu tempo para cumprir ali as 24 horas de um dia. Existe propósito em todas essas coisas. Havia na igreja primitiva dons extraordinários de línguas, de discernimento e de cura. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui daqueles que são comuns, se nós compararmos lá com 1 Coríntios capítulo 12. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso vai estar lá em 1 Pedro. Não vou ler isso com vocês. Vamos pular. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Ele especifica aqui, nesse texto que acabamos de ler, 7 dons em particular, lá do verso 6 ao 8, os quais parecem significar várias funções distintas, usadas pela estrutura consultiva de muitas igrejas primitivas, principalmente as maiores. Existem 2 dons, meus irmãos, que são gerais, aqui expressos por profecia e ministério. Nós vamos ver rapidamente cada um deles. O primeiro, profecia, sendo a função dos bispos, e o último, ministério, talvez a função dos diáconos. Esses 2 eram os únicos ofícios estabelecidos. Vamos ver isso lá em Filipenses capítulo 1, verso 1. Mas a obra particular que pertence a cada um desses podia ser, e parece que era, dividida e distribuída por consentimento e de acordo geral. Havia um consentimento na igreja primitiva. Havia um acordo geral quanto à distribuição desses 2 dons. Para que isso pudesse ser feito de uma maneira mais eficaz, porque aquilo que é função de todos não é função de ninguém. Isso é verdade. Trabalho que é de todos não é trabalho de ninguém. Aquilo que for organizado e dividido, e assim o Senhor o quis, distribuindo dons a nós, para que fosse feito de uma forma organizada, porque trabalho de todo mundo não é trabalho ou não é função de ninguém. E aquele que é homem de uma tarefa desempenha melhor a sua função. Isso é fato. Imaginemos o nosso pastor, ele não consegue estar em todas as casas, visitando todos os irmãos num determinado período de tempo, seja ele um mês, sei lá. Ele não consegue cuidar da vida de toda a comunidade, embora ele tenha qualificação para isso, dons recebidos de Deus para isso. Por isso que o Senhor nos divide com capacidades distintas. Mas a obra particular que pertence a cada um desses podia ser, e parece que era, dividida e distribuída por consentimento. Assim, se nós observarmos na palavra de Deus, Davi separou os levitas. Vamos ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 23. Nessa sabedoria é proveitoso se conduzir. Consequentemente, meus irmãos,
Os 5 últimos dons serão reduzidos a esses 2 primeiros: profecia e ministério. Lembrando aqui que esses não são os únicos dons da igreja, mas esses aqui estão associados com ensino, governo e misericórdia. Ensino, governo e misericórdia. Ensino, remetendo ao profeta; governo, remetendo a rei; e misericórdia, remetendo ao papel do sacerdote. Profecia. Se profecia, seja ela segundo a medida da fé. O texto nos relata isso. Não significa aqui, meus irmãos, profecia, os dons extraordinários de predizer o futuro, mas o ofício comum de pregar a palavra. Nós, que viemos de outras denominações, pentecostais ou neopentecostais, cada vez que ouvimos falar de um profeta, vamos a tal igreja que lá tem um profeta de Deus que vai revelar o futuro, que vai falar tudo sobre a sua vida. E por conta disso, muitos se perderam. Foram atrás de um profeta que revelasse coisas do seu futuro que já foram reveladas, que já estão aqui na palavra de Deus. Esse profecia aqui nos remete ao profeta, o homem que prega a palavra de Deus. O profeta entregava a palavra de Deus revelada. No Antigo Testamento, no período dos apóstolos, ainda existiam os profetas, pois o cânon ainda não estava fechado, aquilo que nós conhecemos como Bíblia hoje, Antigo e Novo Testamento. Por isso ainda havia os profetas de Deus, que falavam coisas acerca daquilo que Deus havia ordenado que falasse. Não como nós conhecemos hoje, o profeta do eis que te digo, Deus manda te dizer. O ofício comum de pregar a palavra. Assim, profetizar é considerado em 1 Coríntios 14, verso 1 ao 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A obra dos profetas do Antigo Testamento não foi apenas a de predizer o futuro, mas advertir o povo a respeito do pecado e dos deveres, e serem aqueles que o lembravam, o povo, O profeta lembrava o povo a respeito do que eles já sabiam antes. Não é mera coincidência, meus irmãos. Nós estamos aqui meditando num texto que nós já conhecemos, que nós talvez já ouvimos, principalmente se meditarmos aqui em 1 Coríntios 12, das partes do corpo, representando o corpo de Cristo. Assim eram os profetas. E assim os pregadores do Evangelho hoje são profetas, e de fato, até onde vai a revelação da palavra, predizem o futuro, pois está tudo revelado. A pregação refere-se à condição eterna dos homens, aponta diretamente para um estado futuro. Então, aqueles que pregam a palavra devem fazê-lo segundo a medida da fé. Quem prega a palavra de Deus, seja de púlpito, seja para uma outra pessoa, vai pregar de acordo com a medida que recebeu de Deus. Talvez eu e você não tenhamos tanta graça recebida para evangelizar alguém de acordo com a palavra de Deus. Como um pastor, talvez tenha mais conhecimento. Mas isso não nos impede de pregar, de sermos profetas de Deus, acerca daquilo que Ele já determinou em Sua palavra. Segundo a medida da fé, pode representar 2 coisas para nós. Quanto ao modo do nosso profetizar, isso deve ser feito de acordo com a medida da graça da fé. Paulo havia falado lá no versículo 3 a respeito da medida da fé repartida a cada homem. Que aquele que prega coloque toda a sua fé no trabalho para gravar as verdades que prega sobre o seu próprio coração em primeiro lugar. Esse é o grande desafio do pregador. E graças a Deus temos ouvido isso do nosso pastor. Que nós apanhamos, irmãos. Hoje pela manhã alguém me falou, hoje vamos apanhar. Eu falei, vocês vão apanhar porque eu também apanhei. A palavra de Deus vem ao nosso encontro primeiro.
E é uma grande responsabilidade trazer a palavra de Deus. Há um grande temor de nossa parte, falando aqui do presbitério. E há um tremor também em nosso coração. Porque nós não podemos falar aqui em verdades. Se eu fechar a minha Bíblia aqui, irmãos, e começar a falar coisas aleatórias, vocês não têm obrigação nenhuma de permanecer nesse culto. Porque o profetizar nada mais é do que declarar a palavra de Deus que já foi revelada para mim e para você. E ela vem de encontro primeiro ao pregador. Como as pessoas não conseguem ouvir bem, também os pregadores não conseguem pregar bem sem fé. Eu posso estudar a palavra de Deus como um curso de teologia, mas se eu não tiver fé dada por Deus, concedida por Deus, isso vai ser inútil. Não vai haver vida nessa pregação, não haverá vida na exposição dessa palavra. E quando eu falo vida, não estou falando de emoção, eu estou falando do Espírito Santo que vai aí no nosso coraçãozinho quando estamos sentados aí como você está. E ele começa a nos inquietar acerca de coisas que nós já não estávamos mais meditando. Primeiro creia, depois fale. Salmo 116, verso 10 vai falar sobre isso. E devemos nos lembrar, irmãos, da medida da fé, que embora nenhum homem deixe de tê-la, porém, muitos têm-na além de nós mesmos, e por isso devemos permitir que outros tenham uma porção de conhecimento e habilidade para instruir, assim como nós, aqueles que diferem de nós em coisas menores. É o exemplo do nosso pastor, de alguns obreiros. Eu não vou me colocar nesse grupo, porque me sinto ainda muito despreparado diante dessa teologia reformada, mas que recebem uma porção maior para ensinar, para exortar, para corrigir, para cuidar da igreja. Tu tens fé? Tenha-na para ti mesmo, e não faça dela uma regra para os outros, lembrando que a tens recebido apenas em tua medida. Se você recebeu essa medida de talento, de dom, de habilidade, foi na medida da fé que o Senhor te concedeu. Segundo ponto, quanto ao conteúdo do nosso profetizar, ele deve ser de acordo com a medida da doutrina da fé, como está revelada nas Santas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Por essa regra de fé, meus irmãos, os bereanos, eles testaram a pregação de Paulo. Vamos ver isso lá em Atos 17, 11. Eles iam lá para as Escrituras para ver se realmente era aquilo mesmo que estava sendo dito. Existem algumas verdades que nós podemos dominá-las como axiomas fundamentais, ensinados clara e uniformemente nas Escrituras, que se constituem no critério da pregação, pelas quais, embora não devamos desprezar o dom de profetizar, devemos examinar tudo. Quantos de nós temos o hábito de, após uma pregação, após um culto, ir para a Bíblia e meditar naquele texto ou nos textos que foram citados ali? Quantos de nós temos o hábito de anotar os versículos que são, os textos que são citados durante a pregação? Não para questionar ou bater de frente com o pregador, mas para confirmar, para examinar as Escrituras e dizer: é isso mesmo que o Senhor está querendo falar comigo? As verdades que são mais obscuras devem ser investigadas através daquelas que são mais claras. O que isso quer dizer? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E devem, então, ser recebidas quando concordarem e conviverem com a analogia da fé, pois é certo que uma verdade jamais pode contradizer outra. A Bíblia não vai se contradizer, meus irmãos. O Senhor não vai se contradizer. Por isso, esse interesse de nós examinarmos as verdades que temos recebido aqui, com o intuito de nos aprofundar no conhecimento dessa palavra revelada. Vemos aqui qual deve ser o grande cuidado dos pregadores: pregar a sã doutrina, de acordo com o modelo das sãs palavras. Não é tão necessário que a profecia esteja de acordo com a medida da arte, as regras da lógica e da retórica, mas é necessário que esteja de acordo com a medida da fé,
pois é a palavra da fé que é pregada aqui. Então, há duas obras particulares que aquele que profetiza tem de ter em mente: ensinar e exortar. Vamos meditar sobre isso. Bastante apropriado para ser feito pela mesma pessoa ao mesmo tempo, que cada um faça o seu trabalho de acordo com a medida da fé. Continuando o texto falando desses dons, em primeiro lugar, aquele que ensina, sirva no ensino. O ensino é a simples explicação e a prova das verdades do Evangelho. A nossa escola bíblica, que não temos hoje, né? Mas o nosso púlpito é uma escola bíblica. Mas esse ensino, muitas vezes sem aplicações práticas, como na exposição das Escrituras. Pastores e mestres aqui são o mesmo ofício. Vamos ver isso lá em Efésios. Mas a obra particular é um pouco diferente. Ora, que aquele que tem habilidade para ensinar e tem se encarregado desse campo, apegue-se a ele, se dedique a ele. É um belo dom que o use e ocupe-se dele. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, diz a palavra, diz esse texto. Assim, alguns o complementam como discipulado, como de fato é. Que ele seja regular, esse ensino, que ele seja constante, que seja diligente no ensino, que permaneça naquilo que é a sua própria função, ensinar, e esteja nela como em seu ambiente natural. Foi aquilo que eu falei antes, meus irmãos. De repente você não tem o dom de ensinar, mas existem pessoas que receberam essa habilidade. Em segundo lugar, que aquele que exorta sirva na exortação, que ele se dedique a isso. Este é o trabalho do pastor, como o anterior é do mestre, aplicar as verdades e as regras do Evangelho mais próximas à situação e à condição das pessoas e inculcar nelas aquilo que for mais prático. É aquilo que nós temos aqui todo final de pregação, a parte prática. A leitura, a exposição do texto sagrado, a revelação de Deus contida nessa palavra, mas também a parte prática. Muitos que são muito hábeis em ensinar podem, no entanto, ser muito frios e inábeis em exortar, ou vice-versa. De um se requer uma cabeça esclarecida para o ensino, de outro um coração aquecido, no caso da exortação. Outro dom, ministério. E aqui nós talvez vamos nos lembrar, nós que mais uma vez viemos de outras denominações, né? O ministério da dança, o ministério do teatro, o ministério do pandeiro, o ministério da coxinha lá da cantina. Todo esse serviço era considerado, ou ainda é, considerado ministério. Mas não é isso que o texto está dizendo. Se um homem tem diaconia, lá do latim, que significa o ofício de um diácono, ou assistente do pastor e do mestre, que cumpra bem o seu papel. Um zelador, um administrador, um ancião ou alguém que cuida dos pobres. É isso que o texto está dizendo. E talvez houvesse mais nesse ofício e mais solenidade neles e mais pressão e atividade associadas a eles nas igrejas primitivas do que hoje nós conhecemos. Hoje, infelizmente, a função do diácono, o dom dado por Deus de servir na diaconia, muitas vezes é interpretado como um simples porteiro. Ele inclui todos aqueles ofícios que dizem respeito à igreja, a obra de fora da casa de Deus, como o próprio Neemias relata, servir as mesas, conforme Atos 6. Ora, que aquele a quem foi entregue esse cuidado de ministrar, cuide disso com fidelidade e diligência. Precisa haver fidelidade para servir na casa de Deus, para servir as mesas, servir os irmãos, mas não somente aqui, também fora da casa de Deus. Particularmente, o que reparte, faça-o com liberalidade.
São aqueles oficiais da igreja que administravam os donativos, coletavam o dinheiro e o distribuíam conforme as necessidades dos pobres. Esse é o dom daquele que reparte e deve fazer com liberalidade. Que eles o façam liberalmente e fielmente, não utilizando o que receberam em proveito próprio, nem distribuindo-o com intenções desonestas ou fazendo acepção de pessoas. Não indelicado ou rabugento com os pobres, nem procurando pretextos para rejeitá-los, mas com toda sinceridade e integridade, não tendo outra intenção nisso do que glorificar a Deus e praticar o bem. Esse é o dom, este deve ser o dom, essa deve ser a postura, a atitude daqueles que recebem o dom de repartir com os pobres, com os menos necessitados. O intuito sempre tem que ser glorificar a Deus. Alguns entendem que aqui se trata de todo ato de caridade, e concordo, que aquele que tem recursos o faça rica e liberalmente. Assim, a palavra é traduzida lá em 2 Coríntios capítulo 8. Deus ama um doador alegre e generoso. Isso é um dom, irmãos. Isso é uma qualidade que Deus dá e que talvez você não tenha, mas que o seu irmão tenha, pela medida da graça recebida. Os últimos 2 pontos, os últimos 2 dons. O que preside com cuidado, ou seja, o que preside com diligência. Aqui uma palavra aos presbíteros. Parece que Paulo está falando daqueles que eram assistentes dos pastores no exercício da disciplina na igreja, com seus olhos, mãos e bocas no governo da igreja. Ou aqueles ministros que na congregação principalmente se encarregavam e se dedicavam à obra da disciplina, pois nós encontramos aqueles que trabalhavam na palavra e na doutrina, governando, como diz 1 Timóteo. Ora, esses tais devem fazê-lo com cuidado. É uma grande responsabilidade para nós, presbíteros nessa casa, auxiliar o pastor no cuidado com os irmãos, sendo cautelosos, sendo diligentes na exortação, na correção. Ora, esses tais devem fazê-lo com cuidado. A palavra denota tanto cuidado quanto o esforço para descobrir o que é impróprio, fazer voltar aqueles que se desviaram, reprovar e admoestar aqueles que caíram, manter a igreja pura. Esses são dons dados por Deus aos presbíteros. Aqueles que se mostram fiéis no desempenho dessa incumbência devem passar por muitas dores e não deixarão escapar nenhuma oportunidade que possa facilitá-la e promovê-la. Promover esse cuidado. O último dom, irmãos, o que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Alguns pensam que, em geral, se trate aqui de todos aqueles que mostram misericórdia em alguma coisa, que eles o façam de boa vontade e sintam prazer nisso. Esse é um dom tremendo. Deus ama a quem dá com alegria, mas aqui parece relacionar-se particularmente a alguns oficiais da igreja, cujo trabalho era cuidar dos doentes e dos estrangeiros, os quais geralmente eram as viúvas, que nesse aspecto serviam a igreja. E aqui talvez caberia umas diaconisas. Vamos deixar para o pastor trabalhar esse texto um outro dia. 1 Timóteo 5, 9 e 10, você pode ler depois na sua casa. Embora seja provável que outros pudessem ser empregados nessa tarefa. Qual tarefa, meus irmãos? De misericórdia, e exercer essa com alegria. Socorro ao próximo, ao carente, ao necessitado, aquele que está precisando de uma ajuda, de um ombro amigo, ou às vezes até financeiramente. Isso é um dom de misericórdia, que muitos têm, e alguns têm nessa casa, glória a Deus por isso. Ora, isso deve ser feito com alegria, em atitudes de misericórdia. Um rosto gentil é um grande alívio e conforto para os miseráveis. E aqui, miseráveis, entenda, não estou menosprezando. Pessoas que necessitam, que estão num estado de miséria, seja de dor, seja de escassez. Quando eles percebem que o trabalho não é feito com aversão e de má vontade, mas com expressão amável e palavras gentis,
palavras de amor e todas as indicações possíveis de disposição e entusiasmo. Eu não sei você, mas muitas vezes eu admiro as pessoas que conseguem exercer essa misericórdia. Eu não consigo plenamente. De se doar, de identificar aqueles que estão necessitando de ajuda, de uma palavra, muitas vezes, de ânimo, de conforto, de acordo com a palavra de Deus, de um alimento, de uma veste. Aqueles que têm de tratar dos doentes e dos feridos, e que geralmente são irritadiços e mal-humorados, não necessitam apenas de ter paciência, mas alegria para fazer o trabalho mais fácil e agradável para eles e mais aceitável para Deus. O que exerce misericórdia, exerça com alegria, como para o Senhor, não para estar em evidência, não para ser orgulhoso por isso. Esses são, meus irmãos, alguns dons que nós encontramos na palavra de Deus. E esses especificamente aqui em Romanos capítulo 12. Gostaria de falar algumas coisas como aplicação para as nossas vidas. Se continuarmos o texto, nós vamos ver que o apóstolo começa a falar do amor. E o amor nada mais é do que uma expressão do nosso serviço ao Senhor. Se nós fizermos como vimos aqui, na maioria desses 7 dons, com alegria, com cuidado, com diligência. O amor se expressa em serviço, em servir. E aqui vou ser ousado em dizer, talvez se você não está servindo ao corpo de Cristo, esteja faltando um pouco de reconhecimento do amor de Deus para com a tua vida. Da onde Ele te tirou, aonde Ele tem te colocado. E talvez você tenha enterrado esse dom que Ele colocou em você. Talvez você saiba qual o seu dom, mas como você tem usado? Você tem enterrado esse dom? Você tem se achado menor ou mais desprezível que o seu irmão? Você tem achado que esse dom é desnecessário no corpo de Cristo? Quando Cristo, naquela cena da multiplicação dos pães e dos peixes, Ele viu aquela multidão, Ele se encheu de compaixão, diz o texto. Ele deu não apenas a sua vida, mas Ele deu a sua vida com alegria. Nós temos nos doado, irmãos, para o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que nós devemos ajudar primeiros na fé. Eu não estou deixando de fora os que estão fora desse corpo. Mas nós temos nos doado com compaixão, com os nossos dons e talentos, para o corpo de Cristo? E novamente pergunto, qual o seu dom? E seja ele qual for, use para a glória de Cristo, para a edificação da igreja, desta comunidade, mas também da igreja de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Filhos, quais são os seus dons? Crianças que me ouvem, filhos maiores, qual é o seu dom? Como você pretende servir a igreja de Cristo com aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Será que você também não está enterrando um dom, um talento que Deus te deu? Crianças, jovens, qual é o seu dom? O que Deus te deu de bom para compartilhar com o corpo de Cristo, para abençoar o corpo de Cristo? Pais, vocês têm se preocupado com o papel de seus filhos no corpo de Cristo e no reino de Deus? Vocês têm instruído os seus filhos de que Deus tem concedido pela sua graça uma medida de fé para os seus filhos? E essa medida de fé que nós pais conseguimos identificar nos nossos filhos. Deus nos dá essa graça, nos concede essa graça de conseguir identificar em cada um deles, para aqueles que têm mais de 2 ou 4. Nós conseguimos identificar, mas nós temos instruído os nossos filhos que esse dom deve ser para a glória de Deus ou só para a nossa glória? Você vai ser um bom aluno lá na escola para provar que você é bom, que
que os seus pais se preocupam com a sua educação. Será que é só isso, meus irmãos? Você vai ser um bom aluno lá na escola, ou no homeschooling, para aqueles que têm a prática, para a glória de Deus. Não para você ser orgulhoso e se achar melhor do que ninguém, para a glória de Deus, para a edificação do corpo. E essa palavra também serve para os solteiros, para os casais, para todos nós, meus irmãos. Qual o dom que nós temos recebido de Deus? E o que temos feito com esse dom? Curve sua fronte. Vamos orar. Senhor, eu te louvo mais uma vez por tua palavra. Eu te louvo porque tu és bom e fiel. Eu te louvo porque tu sempre falas ao nosso coração endurecido, nosso coração despercebido muitas vezes, de tantas dádivas, de tantos dons e talentos que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque é pela manifestação do Teu Espírito que cada dom é dado a cada um com um fim útil e proveitoso, Senhor. Perdoa-nos, Pai, quando nós ignoramos essas coisas, quando nós nos tornamos inúteis no corpo de Cristo, quando nós não nos colocamos primeiramente à Tua disposição para servir a igreja e depois, sim, para a liderança. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes não nos colocamos no eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, usa-me a mim, diante de tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores, Pai, de tanta graça. Tudo aquilo que nós vivemos, Pai, desde o nosso nascimento foi permissão Tua, e em muitos desses momentos o Senhor nos capacitou com dons e habilidades, que agora o Senhor nos alcançando, nos chamando para o corpo de Cristo, podem e devem ser usados para a glória do Teu nome e a edificação da Tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por nossa ignorância. Perdoa-nos por não nos colocarmos à disposição do corpo de Cristo tantas vezes, quando nos pegamos meditando nessas coisas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, através dessa palavra, da Tua palavra, aqueça os nossos corações e nos faça olhar para Ti, Senhor. Tu é aquele que concede dons aos homens. Nada vem de nós, Pai, nada vem de nós senão orgulho e soberba e acharmos que somos alguma coisa. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos enxertou, Senhor, nesse povo, que é o Teu povo, o povo escolhido antes da fundação do mundo. Quantas vezes nós esquecemos dessa essência, Pai? É fato, Senhor, que nós não vamos conseguir Te entregar, retribuir tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós fomos eleitos para ser salvos, para viver contigo na eternidade, Pai. E só o que precisamos fazer é entregar nossas vidas, com dons e talentos simples, muitas vezes, para servir o corpo de Cristo. Ajuda-nos, Pai, desperta-nos como Tua igreja nessa comunidade. Comunidade essa que o Senhor tem trazido pessoas de tantos lugares, distantes, de perto, de outras denominações. O Senhor tem aberto o nosso entendimento, Senhor, para tantas coisas maravilhosas. Que graça que é nos reunirmos aqui como uma comunidade que prega e que vive e que busca viver a sã doutrina para a glória do Teu nome. Isso é maravilhoso demais para nós, Senhor. Isso é uma dádiva, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do nosso pastor, dos presbíteros dessa casa, que têm se empenhado e dedicado suas vidas em estudar, em meditar e aprofundar conhecimento diante da graça, da proporção da fé que o Senhor tem dado a eles, para ministrar aos nossos corações, para nos exortar muitas vezes por amor, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga esse quebrantamento aos nossos corações, esse entendimento, Senhor, que nós somos Teus
estamos aqui para te servir por um período curto de tempo, para na eternidade estarmos contigo, continuando a glorificar o teu santo nome. Guarda as nossas vidas, guarda o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, te pedimos essas coisas e te agradecemos para a honra e glória do teu santo nome. Amém.